Olá, queridos amigos da Casa de Oração, Evangelho e Consolações. Que Deus esteja conosco, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver e que esta mesma paz seja uma constante em nossas vidas. Fazer um videozinho rapidinho aqui que a nossa amiga solicitou, falando sobre a afabilidade e a doçura, tema que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Falar sobre afabilidade e doçura me lembra do Espírito, que tem o mesmo nome que o meu, que traz essa mensagem. Ele traz num texto pequenininho, mas que traz muitas reflexões para a gente. Tá? Falando sobre se conhecer, falando sobre caridade, falando sobre modificar os nossos pensamentos e as nossas ações, o que é muito importante para ser afável e doce, né? Que é o que o espírita é convidado a ser no seu dia a dia. Tá? E para que a gente possa interar-se desta afabilidade e doçura, se faz necessário o estudo da educação mais aprofundado da natureza moral de cada um de nós. Precisamos mergulhar intimamente para que a gente, lá dentro da nossa consciência, a gente possa ter um encontro brutal com a nossa realidade, frente a frente com o que realmente nós somos, sem máscaras, desprovido do orgulho e do egoísmo que nos blindam, né? Retirando eles dessa cena, desse cenário, para que a gente veja realmente quem nós somos. E desta forma, aí sim, a gente vai se inteirar de quem nós somos na intimidade. E lá poderemos mudar cada vez mais os nossos moldes, né? de, de, de postura, de pensamento e de ação. Porque essa mudança que nós tanto falamos e chamamos de reforma íntima, ela faz com que a gente tenha o real sentido de estar encarnado. Que o real sentido de estar encarnado é progredir. E só há progresso com reforma íntima. E não há reforma íntima sem um entendimento de si mesmo, sem esse encontro com a nossa real pessoa, com a nossa real estrutura psicológica. Né? Então, esta proposta que Lázaro nos traz é para que a gente tire realmente as máscaras daqui dos moldes sociais que nós vivemos, né? Nós usamos uma máscara no centro espírita, uma máscara na rua, outra no trabalho, outra dentro de casa, que já já nós vamos falar sobre o nosso lar também, né? E esta máscara precisa estar retirada do nosso rosto, para que a gente possa realmente apresentar quem nós somos. E esse quem nós somos precisa estar pautado nos ensinamentos de Jesus. Lázaro, eu ainda não consigo, tá tudo bem. Mas se você já busca, lembra o que Kardec fala? É? O verdadeiro espírito é aquele que busca domar as suas más inclinações. Se você já está na busca de mudar, de se melhorar cada dia mais, de domar essas más inclinações, você já está no caminho certo. Independente dos erros que cometa ainda neste caminho, farão parte desse aprendizado, farão parte desse caminhar, né, os erros, mas que a gente possa aprender cada vez mais com eles, para que a gente possa interiorizar os ensinamentos do Cristo. Tá? E aí entra a caridade, que é a caridade até para conosco mesmo. Nós vamos errar, nós vamos tropeçar, vamos cair, vamos levantar, limpar, ó, passar a mão no rosto e seguir adiante. Caridade para conosco, caridade para com os nossos erros. Entender que estamos a caminho, estamos no caminho, não chegamos ainda lá. E por estarmos a caminho,
nós vamos cometer sim alguns deslizes, alguns erros, e que possamos aprender com eles. E que possamos tirar o que de ensinamento aquela dor, aquele sofrimento está trazendo para a gente. Né? E aí, dentro deste tema da caridade, nós vamos ver como os espíritos respondem Kardec, aquela pergunta que ele fala, né? Como entende a caridade Jesus? Os Espíritos falam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E aí, nesta de benevolência para com todos, nós precisamos ser benevolente realmente. E o benevolente é a ação no bem. Ação no bem. Ó, benevolente. É que você tenha esta movimentação para ser a ação no bem no seu dia a dia. Para que você se movimente de tal forma que todos aqueles que estiverem perto de você sintam a presença de Jesus. Isso é ser benevolente para com todos. E neste interim de benevolência para com todos, nós vamos conseguir ser afáveis e doces, independente da situação ao qual nós nos apresentamos. Tá? E vamos deixar um ponto bem claro aqui. A afabilidade e doçura não tem nada a ver com ser submisso, com ser o bestinha, né? Como a gente fala na gíria, né? Ser besta, não tem nada a ver com isso. Porque você pode se posicionar, você pode colocar a sua ideia com firmeza, mas sendo afável e doce. Assim como Jesus é. Jesus era firme no seu posicionamento, independente de onde ele estivesse. Assim foi em todos os momentos da sua vida, da sua passagem aqui na Terra. Né? E até hoje ele é assim. Né? Então, sendo afável e doce, o mestre se posicionou. O mestre colocou os seus pontos que precisavam colocar aqui para que a gente pudesse entender a sua doutrina de amor. Mas ele foi afável e doce. Né? Então, sigamos os conselhos e os entendimentos que o mestre deixou aqui para a gente, essas reflexões de amor. Porque a afabilidade e a doçura, ela vai estar ligada diretamente com a educação dos sentimentos, principalmente a educação do orgulho e do egoísmo, ao qual lá atrás se fez necessário, mas hoje nós precisamos domá-los, nós precisamos educá-los, colocar eles de tal forma que nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos. E o amar ao próximo vai trazer um entendimento muito mais profundo do que é realmente amar. É você enxergar no outro a si próprio. Como é que eu gostaria de ser tratado se estivesse naquela situação? Esta pergunta cada indivíduo deve se fazer. Cada indivíduo deve trazer consigo essa pergunta, porque o entendimento dela vai fazer com que a gente tenha uma postura diferente diante das situações que acontecem no nosso dia a dia. E amar ao próximo como a nós mesmos é muito difícil. Porque independente do que ele venha fazer para conosco, independente do que ele venha a ferir contra nós, nós precisamos amá-lo. Independente. Independente de quem seja, independente do que ele tenha feito. E isso é muito difícil. Mas o que se Jesus trouxe para a gente é porque é possível. E se é possível, vamos tentar. Vamos pelo menos tentar. Né? Se no momento de uma doação, se no momento de uma caridade que nós formos fazer, pensemos como gostaríamos de ser tratados, né? Se estivesse no lugar do outro. Se no momento que eu voltar em contato com uma outra pessoa, como eu gostaria de ser tratado por ela se eu estivesse naquela situação. Vamos nos colocar nesta forma de nos enxergar na posição do outro
pelo menos mentalizar como nós gostaríamos de ser tratados, né? Se cometemos um erro, uma falta, né? Se vamos ser parabenizados por algum ato que a gente tenha feito, como nós gostaríamos de ser tratados. Então vamos desta forma tratar o outro, enxergar o outro, né? Fazer com que o amor que a gente tem dentro de nós, e aí passa pelo conhecer-se, né? Para que a gente se conheça, se entenda, para que ame a nós mesmos com as nossas imperfeições físicas, morais, intelectuais, mas sabemos que temos também potencialidades nestas mesmas áreas. E amando estas potencialidades, nós vamos ter força suficiente para educar as outras que ainda estamos com muito trabalho, com muita luta, tentando domá-las, tentando educá-las. E dentro deste ponto, Jesus nos traz algo que é muito importante, que é o conhece a ti mesmo. Mergulhando no nosso eu íntimo, nós vamos poder retirar as máscaras exteriores, que Lázaro traz neste capítulo 9. Bem-aventurados os aflitos, tá? Bem-aventurados os mansos e pacíficos que ele traz. Né? Então, dentro disso aí, Lázaro fala que os mansos e pacíficos, né, têm como base no seu trato com o outro a afabilidade e a doçura. Porque essa ciência da paz nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia. E a retirada destas máscaras exteriores vai fazer com que a gente trate o outro da mesma forma que nós queremos ser tratados. Mas para isso, vamos ter que educar os nossos sentimentos para que as nossas ações sejam uma só. Sentimento, pensamento, fala e ação seja uma só. Tá? E aí, ao invés de usarmos máscaras, nós vamos usar o que nós temos dentro de nós, né? Que é o amor, que aí ele vai transbordar para o nosso para os nossos núcleos sociais ao qual nós vamos estar envolvidos. Ele fala também daquelas pessoas que na frente tem a língua de ouro, né? E por trás é dardo peçonhento. Na frente nos deitam de congratulações, né? Acariciando o nosso ego, a nossa vaidade, e aí temos que ter cuidado com isso também, tá? Com o ego, com a vaidade, né? Mas por trás deitam e falam de nós tudo e mais um pouco. Temos que ter cuidado para não sermos esta pessoa. Educar os nossos sentimentos, educar os nossos pensamentos, a nossa fala e a nossa ação vai fazer com que a gente tenha realmente a afabilidade e a doçura até nas nossas falas, principalmente nela e nas nossas ações, né? Para que a gente não seja esse dardo peçonhento, né? Ou essa língua de ouro pela frente e dardo peçonhento por trás. E aí entra aquele entendimento que Jesus tinha de benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias. E aí entra a indulgência neste ponto, de perdoar a falta do outro, né? Que não foi feita para com a gente. Que a gente vai ver o erro alheio e não vamos sair por aí falando, espalhando, prodigalizando, né, as mazelas que o nosso irmão ou irmã tenha cometido ou tenha em si ainda. Tá? Porque isso é falta de caridade. E precisamos trabalhar esta caridade para com o outro, de forma a entender que todos nós estamos a caminho. Todos nós estamos perseguindo o mesmo objetivo: evoluir espiritualmente, evoluir moralmente, fazer com que as nossas mazelas, nossas dificuldades sejam tratadas, sejam educadas, né? Cada vez mais. E este perdão alheio, que é a indulgência, nós precisamos praticar cada vez mais.
cada vez mais praticar a indulgência, para que o perdão seja algo muito mais fácil de ser feito quando aquela falta for cometida conosco, né? Então, entendendo disso, nós vamos tratar cada vez mais os nossos próximos com muito mais amor, com muito mais atenção e principalmente dentro do nosso lar, que é o núcleo social mais próximo da gente, aonde nós vamos ter maiores responsabilidades, aonde nós vamos ter maiores débitos a serem pagos, a serem restabelecidos na harmonia da lei universal. Tá? Então, dentro disso, precisamos ter um entendimento de que são espíritos que estão ali do nosso lado, a caminho também da evolução, e que são espíritos que já têm um certo tempo com a gente, ou que nós os desviamos, ou que fomos desviados e enganados por eles, tá? E que estamos ali em família para esse reencontro, essa reconciliação. E aí está, nós precisamos aplicar essa afabilidade e essa doçura, essa mansidão e essa paciência, principalmente dentro do lar. É onde nós vamos ser muito mais testados, aonde nós vamos ser muito mais requisitados, é dentro do nosso lar. Então, a brandura precisa estar na nossa fala. Ela precisa estar em sintonia com o nosso coração, com o que a gente está pensando, para que o outro possa realmente sentir, como a gente falou, a presença do Mestre Jesus no nosso lado, aonde nós estivermos. Por que Lázaro fala dessa retirada de máscaras? Porque a Deus ninguém engana. Nós podemos atender às convenções sociais aonde nós estivermos, dentro de casa, na rua, no centro espírita, no trabalho, na igreja, dentro do culto religioso onde nós estivermos, nas assembleias da vida, ou em qualquer lugar onde nós estivermos em reunião com o outro ou em contato com o outro. Mas a Deus nós não conseguimos enganar. Conseguimos enganar qualquer encarnado, mas a Deus nós não conseguimos enganar. Porque ele vê o nosso âmago, o nosso íntimo, o ser mais profundo, sem matéria, só e somente só o nosso espírito. E lá ele vai encontrar a matriz de amor que ele colocou na gente. E sabendo disso, a gente não consegue enganar ele. Então, temos que ter esta afabilidade e esta doçura no trato com o outro, no nosso dia a dia, cada vez mais, para que a gente possa praticar ela dia após dia, porque o tempo é uma relatividade, né? Então, podemos aprender nesta encarnação como podemos aprender em diversas outras. É por isso que Deus nos dá quantas forem necessárias para que a gente possa aprender a amar. Porque nada mais é do que um aprendizado de amor à nossa encarnação. E aí Lázaro traz justamente isso da afabilidade e da doçura. Que nós possamos amar o nosso próximo, que nós possamos estar lado a lado com ele, cada vez mais, independente de quem seja, para que a gente possa entender o amor universal do Cristo, porque assim ele trouxe para a gente. Se ainda não dá para a gente estar lado a lado, de mão dada com aquele que nos feriu, que ele possa estar primeiramente nas nossas orações, para que a gente possa desmontar esses laços terríveis de rancor, de ressentimento, de ódio, muitas das vezes, que a gente possa desmanchar cada vez mais eles, tá? E que a gente possa aplicar a afabilidade e a doçura no nosso dia a dia. E assim, meus irmãos, era essa mensagem que eu queria trazer para cada um de nós, para as nossas reflexões do dia a dia, né? Para que a gente possa praticar a afabilidade e a doçura na nossa vida, no nosso cotidiano. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que esta mesma paz seja uma constante em nossas vidas. Que assim seja.